Olha só, gente, hoje eu estou recebendo aqui num outro estúdio o Diogo Martins Duarte, ele que é trainer em PNL. Ele vai falar sobre um programa de neurolinguística e também está fazendo ele está promovendo através das redes sociais um ato bem solidário também, que não deixa de ser, porque a gente vai falar aí um pouco de inteligência emocional durante essa pandemia. A gente sabe que muitas pessoas encontram-se nesse momento num período de ansiedade, num período deprimido, depressivo, pessoas que sofrem com transtornos, ou então mesmo que não sofria e que agora não sabe como lidar com tudo isso. O Diogo vai conversar com a gente e vai explicar tudo isso muito bem, né, Diogo? Seja muito bem-vindo ao Plantão RDC Coronavírus. Você que está aí no outro estúdio, seguindo todas as normas e recomendações da Organização Mundial da Saúde. Estamos um pouco afastados, mas com certeza aí é para o nosso bem, né, Diogo? Exatamente. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde a Marina, boa tarde a todos. Como ela falou, estão sendo seguidos todos os cuidados, né, em virtude da questão do coronavírus. Estamos em estúdios separados, mas mesmo assim está aí um aprendizado. Apesar de todos os problemas, é extremamente importante dar continuidade à vida, seguir prestando serviço aos outros, ajudando os outros. Que nem hoje, por exemplo, estamos aqui em estúdios separados, mas o programa vai acontecer e vai ser passada a mensagem que deve de chegar aos ouvintes. É isso mesmo, Diogo, a gente está com essa programação já tem alguns dias, desde o início, quando a gente começou a sofrer a pandemia, né, algo que não era esperado, tivemos que parar a nossa programação habitual, né, com programas que já eram da casa. Você mesmo já participou, por exemplo, do Virou Moda, né, já esteve aqui falando sobre as técnicas de PNL para emagrecimento, né, e a gente falou sobre vários outros assuntos que envolvia PNL, e nesse momento, olha só como é que é, né, a gente se encontra aqui num outro programa, mas um programa adaptado para esse momento, justamente para adaptar também a PNL, né, porque a gente falava de a PNL com outros olhos, né, com olhos Exato. ali no emagrecimento, em outras questões. E hoje a PNL ela está envolvendo tantos assuntos que se encaixa também com a pandemia. De que forma, Diogo? Explica pra gente. Totalmente. Hoje, como nós falamos da outra vez, a PNL é comunicação. Comunicação com a mente consciente e com a mente inconsciente. Como que a PNL pode ajudar essa situação do coronavírus agora, nesse instante, por exemplo? PNL e inteligência emocional, que eu vou tecer alguns comentários, algumas dicas que eu vou dar agora, e se me permite, no final eu quero lançar dois desafios para os nossos ouvintes. Me permitir no finalzinho, que eu acho que esses desafios vão mexer com o pessoal. Claro. Tá? Como que a PNL pode nos auxiliar? PNL e inteligência emocional. Essa questão do coronavírus, ela aguçou medos que nós já tínhamos, provavelmente desde a época da nossa infância, lá da nossa primeira infância, quem sabe até intrauterino. Né? Aí, cada pessoa tem um histórico de vida, tem uma aprendizagem, tem suas crenças. Porque muitos dos nossos medos, talvez todos, eles têm o seu início lá na nossa infância. E eles se desenvolvem com uma criança que, por óbvio, não tem maturidade, né? Imagina uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, um exemplo apenas, né, relativo à idade. Essa criança desenvolveu algum medo, desenvolveu um aprendizado, né? E isso fica inconsciente. E agora, perante o que está acontecendo, aquilo é disparado por um gatilho. Assim como uma arma, né? A pessoa vai lá, pressiona o gatilho, e vai disparar a munição, respeitando todos os mecanismos da arma de fogo. É a mesma coisa agora. A pessoa, com certeza, já tinha alguns medos lá da sua infância e agora alguns gatilhos são disparados e causam o que está acontecendo agora. Por exemplo, escassez. Né? Quem sabe essa criança teve algum problema de... faltou comida para ela quando criança, que ela nem lembra mais, né? Isso aí foi esquecido já, mas ela aprendeu que se ela ficar sem comida, ela pode passar fome, quem sabe morrer. E aí o que acontece? Muita gente correndo nos supermercados agora e fazendo estoques, sendo que está sendo anunciado que não há necessidade disso, mas as pessoas vão lá, compram e aí começa a faltar, né? Aí começa a faltar, porque todo mundo começa a comprar em excesso, óbvio, vai faltar.
Esse é um exemplo. E, né, Diogo, esse desespero das pessoas. A gente vê aqui, a gente acompanha todos os dias reportagens e a gente mesmo andando na rua, né? A gente vê muitas pessoas realmente correm para mercados, correm para supermercados nesse momento, sendo que a recomendação é de que você tenha cuidado na hora de sair de casa. É você ver se realmente o supermercado, se está cheio, evita de ir. Passou na frente, viu que tem muitos carros, o estacionamento está lotado, volta, né? Mas não, Exato. Aí que as pessoas realmente querem enfrentar filas, querem enfrentar, não vai acabar, e aí eu preciso comprar, e eu preciso me abastecer. Né? E a gente viu que muitas coisas realmente começou, que nem você disse, a escassez. Por exemplo, outro dia eu tive a notícia de que estava faltando, inclusive, leite, né? Porque a produção de leite estava devagar. E aí agora, só que os mercados estão sendo abastecidos, mas está sendo escasso, na verdade, por conta das pessoas irem lá e comprar tanta quantidade. Exatamente. Que daí chega a faltar para as pessoas. Isso que nem você, isso é um reflexo, então? Pode ser um reflexo do que passou na infância? Com certeza. E somado a alguma coisa, um aprendizado, né? Um aprendizado. Um detalhe, antes de falar que o comentário que eu ia tecer agora. Uhum. As pessoas falam, o que passou, passou. Aí eu pergunto agora, será que o que passou realmente passou? O que é do nosso passado, realmente, será que ele ficou lá no passado? Uma pergunta que eu faço. Uhum. Porque, na realidade, o que acontece? O nosso cérebro ele não consegue identificar a realidade, de fato. Ele não consegue identificar se o que está acontecendo agora é agora ou se foi algo lá de 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás. Ou, se quem sabe, algo que pode acontecer no futuro. Por exemplo, quando eu vejo uma notícia que morreu tantas pessoas e eu fico pensando naquilo o tempo inteiro, morreu 10 pessoas, morreu 10 pessoas, morreu 10 pessoas, morreu 10 pessoas. Eu fico pensando aquilo, o cérebro não interpreta que já morreram 10 pessoas. Para ele, cada vez que tu pensa, é como se estivesse morrendo mais 10. E vai ocorrendo um empilhamento do passado, presente e futuro. Onde que, na realidade, o passado era para servir como um aprendizado. O passado era para apenas nos conceder memórias, o nosso presente para um aprendizado e o nosso futuro para nós criarmos. Porque, na realidade, o passado não existe, ele já foi. O futuro também não existe, porque ele não aconteceu ainda. O que existe é o presente. Só que aí nós misturamos tudo isso, gera angústia, gera ansiedade, se soma lá com o nosso cérebro reptiliano, que nós temos, eu não vou aprofundar tanto agora aqui, mas tipo tem o cérebro reptiliano, o cérebro, o sistema límbico e tem também o nosso racional. Tá? O reptiliano é o mesmo lá que um réptil, né? Uma cobra tem. O que ele pensa? Ele só pensa em sobrevivência. Ou ele ataca, ou ele foge. Ou, de repente, congela. Nesse momento da possibilidade da escassez, da possibilidade até da morte, inclusive, o nosso reptiliano está a 1000. Então, as pessoas querem sobreviver. Por isso que a pessoa vai lá, compra tudo que tiver, todas as caixas de leite que enxergar e, tipo, importante eu ter leite. Meu amigo, meu vizinho, o problema é dele. A pessoa quer sobreviver. O nosso reptiliano está a 1000. Somado também com as crenças que muitas vezes a pessoa pode ter. Por exemplo, aqui, tu falou antes de emagrecimento. Um dos fatores, são vários, que pode auxiliar, de repente, num sobrepeso, numa obesidade, é aquela crença que a nossa mãe, sem querer, sem maldade alguma, colocou na nossa cabeça lá na infância. Ou seja, a criança está comendo, quem nunca ouviu? Come tudo. Né? Come tudo, não, tem que comer tudo que está no prato. Aí cria aquela crença que tu tem que comer tudo. Inconscientemente, aquilo fica trabalhando na tua cabeça, entre outros fatores, né? Interessante isso, porque eu faço isso com meu filho. Não vou fazer mais, não vou. Exatamente. Agora eu fiquei pensando nisso, realmente. São questionamentos que você
nos traz aí para que a gente reflita realmente. Exato. É muito importante nosso comportamento frente a essa pandemia. Aí eu pandemia. te faço uma pergunta, Marina, uma pergunta aí. Quando tu diz isso pro teu filho, a tua ideia é causar algum tipo de transtorno, algum mal a ele? Jamais, pelo contrário, é para a saúde, para saber que ele está bem alimentado, que ele está comendo bem, que ele vai ficar bem alimentado, pelo contrário. Exatamente, Jamais. mas tu tá embutindo na cabeça dele essa crença que ele tem que comer tudo, que ele é obrigado a comer tudo. E quem sabe... Claro, isso aqui é uma hipótese, um exemplo um exemplo idiota assim, que eu estou criando, mas para ficar bem claro. Quem sabe no futuro, num novo coronavírus, um Covid... que não vai chegar, se Deus quiser. Tomara que não ocorra, mas sei lá, em uma outra ocasião, em outra época, aí acontece a mesma coisa, as pessoas quererem a possibilidade de ficar sem comida, a possibilidade de morte, e ele tem essa crença na cabeça dele embutido que ele tem que comer tudo, ele tem que ter comida. O cara vai lá e vai limpar o supermercado. Né? Então são o quê? São coisas do nosso inconsciente e do nosso consciente, e gera muitas vezes um conflito. E agora, nesse momento, está falando mais alto o quê? O reptiliano, aquele que só quer sobreviver. Né? Ele só quer sobreviver, ele não está interessado com nada, ele luta, ele corre ou ele congela. Tipo aquela pessoa que está vendo um carro vindo para cima dela, ela vai ser atropelada, mas ela fica parada ali, congelada, ela não tem uma reação. Sim. Né? Ou aquele cara que qualquer tipo de ameaça que ele sofra, ele tem que agredir, ele tem que atacar, é o cara que ataca. Ou então o que corre, né? Qualquer perigo ele corre. O reptiliano é isso, é sobrevivência. E agora, nesse momento, está a 1000. Somando o nosso reptiliano com as possíveis crenças que cada um tem implantado na sua mente desde pequeno, com uma intenção positiva, obviamente, por parte dos pais, mas causa uma outra reação dentro da pessoa, somado também com os nossos filtros de percepção, né? Generalização, omissão, deleção. Por exemplo, eu estou misturando vários conceitos, mas é que na realidade está tudo conectado, certo? Generalização. Quando eu ouço na TV uma notícia que morreu tantas pessoas, qual é a tendência? Generalizar que tu ou um familiar teu pode morrer também. Né? Sim, entendi. Talvez não ocorra isso, porque talvez tu não esteja dentro do grupo de risco, talvez tu está tomando todas as precauções, e não vai acontecer isso contigo. Mas só que tu fica com aquilo na cabeça, né? E quando vê, tu não morre pelo coronavírus, mas tu morre pelo medo, que vai desencadear vários outros problemas. Baixa a tua imunidade e aí quando vê, tu pega o coronavírus. O que eu estou dizendo com isso? Para as pessoas não terem medo, para as pessoas não seguirem as normas sanitárias que as instituições oficiais estão dizendo? Não. Não, claro que não. Claro que não. O que eu estou dizendo? Sigam as orientações do governo, sigam as orientações dos órgãos que estão regulando toda essa parte sanitária, sigam. Porém, façam isso de maneira racional. Sim. Não permitam que o medo domine vocês. Não precisa tu andar apavorado, de repente até desprezar uma pessoa que te dá um bom dia. Aconteceu outro dia. Eu dei um bom dia para uma pessoa e a pessoa me olhou com uma cara de raiva e se afastou. E eu não estava nem perto dela, eu estava longe dela. Mas não é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite que tu vai ser contaminado com coronavírus, desde que tu esteja respeitando as distâncias, né, de segurança. Né? Tu não precisa, a partir de agora, começar a maltratar as pessoas. Tu não precisa limpar o supermercado por medo de que vai acabar a comida, entre outras coisas. Ou seja, sigam as recomendações, as orientações, mas de maneira racional. Não permitam que o medo domine vocês. Diogo, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre as técnicas que você utiliza de PNL, inclusive um curso, né, que você vai dar daqui a pouco. A gente vai falar sobre isso, é totalmente gratuito, então as pessoas podem participar dessa inteligência emocional frente à pandemia, que todos nós realmente precisamos. Mas agora eu vou receber o Cássio Pérez, o jornalista. O Natan. Vou falar com o Diogo, então, enquanto isso. O Diogo que está ali no outro estúdio e a gente estava comentando justamente sobre o que vinha acontecendo. Diogo, o que acontece?
Agora a gente acabou de ver imagens de pessoas aglomeradas no mercado público, né, correndo atrás dos seus peixes, de chocolate, para poder abastecer ali a sua família na Sexta-feira Santa. E me parece que muitas pessoas, nesse momento, não têm a consciência realmente do que está acontecendo. E a gente não quer aqui criar uma polêmica, dizer que é um perigo enorme, fazer com que as pessoas realmente fiquem aí muito assustadas em casa. Mas o mínimo a gente deveria ter, você não acha? Que é ali as recomendações, igual a gente estava falando no bloco anterior, as recomendações são importantes. As pessoas estão saindo de casa, ok, mas saindo sem máscara, pessoas de idade, pessoas com doenças crônicas. Então, assim, por que será que as pessoas não conseguem assimilar às vezes isso, Diogo? O que nós estamos vendo, talvez, é um pouco de uma polaridade, né? Está muito polarizado, que nem eu estava comentando há um tempo atrás, agora com um rapaz, que nem a política, né? Uns amam, outros odeiam, independente de qual seja o partido, mas está polarizado, né? Parece até futebol, né? Parece tipo Inter e Grêmio, né? Ama ou odeia. Então, bem polarizado também. Tipo, umas pessoas em extremo pânico, apavoradas, achando que vão morrer no outro dia, sendo que não é assim, e outras simplesmente não estão nem aí e não tomam nenhum cuidado, né? Então, está acontecendo muito isso. Alguns em extremo pânico e outros sem se importar com nada. Pois é bem estranho isso. Bem assim, polarizado mesmo, né? É 8 ou 80, parece assim, né? Exatamente. Por isso que eu repito, vai muito daquelas questões lá das crenças, aquilo... Quando eu falo em crença, eu não estou falando de crença religiosa. Sim. Eu estou falando de crenças, aquilo que está lá, aquilo que tu acredita, que está lá dentro, e não é nem o teu consciente, é o teu inconsciente, aquilo que move a pessoa. E aí, então, tem pessoas que acham que... Eu já ouvi isso. Isso aí não é nada mais do que uma gripe e eu não vou pegar, eu tenho uma saúde boa. Ela tem uma crença que ela não vai pegar. Só que ela está dentro às vezes, até do grupo de risco, inclusive. A fé é muito importante nesse momento, mas é também muito importante que a gente tenha consciência, né? Com certeza. Enfim. E outra coisa que muito mais importante que qualquer outra coisa nesse momento, talvez seja o quê? Disciplina. Disciplina é tu fazer o que é necessário e não fazer o que tu quer ou o que tu gosta. Agora tem que ter disciplina. Perfeito. Sem necessidade de ter um medo. O medo não é ruim, o medo é bom. Por exemplo, se nós não tivéssemos medo, nós íamos atravessar a rua sem olhar para o lado. Então o medo nos mantém vivos, ele não é ruim. O problema é quando o medo sai de controle. Tá? E tu levar a vida, tu continuar tendo a vida, que esse é o nosso grande propósito, apesar de tudo que está acontecendo, nós precisamos viver. Mas precisamos viver com alguns cuidados, né? Então, ou seja, cuidado com os excessos. Então, agora, nada mais, nada menos que tem que ter o quê? Disciplina. Mais do que qualquer coisa. Essa é uma palavra muito boa para ser utilizada nesse momento. Disciplina. A gente tem que rever hábitos que antes a gente não tinha, né? Tá, então eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar do teu curso, eu sei que tem um curso gratuito para as pessoas, para participarem da PNL aí, para você que quer ter uma inteligência emocional nesse momento de isolamento. O Diogo está aqui para falar mais sobre isso. Mas agora eu vou receber o Natan, ele que é lá da TV Bom Dia. Hoje a gente está recebendo também o Diogo aqui, ele que fala um pouco sobre a inteligência emocional, né? E nesse momento muitas pessoas precisam ter realmente. Você está oferecendo um curso gratuito, né, Diogo? Explica pra gente como que vai funcionar esse curso através da internet? Isso, exatamente. Vai ser via internet e totalmente gratuito. A inteligência emocional, digamos que é uma maneira de conseguir equilíbrio emocional. Nada mais importante que esse momento que estamos vivendo. Seja pelo medo da morte, sim, que em menor ou maior grau todos têm esse receio, porque embora a pessoa saiba que não está no grupo de risco, mas fica aquele temor, né, por menor que seja, ou talvez por um familiar, ou pela questão econômica também, porque muita gente, é a realidade, né, é aquele jargão popular, né, trabalha de dia para comer à noite, né. Então, seja questão da vida, seja questão econômica, seja outras questões, todos em menor ou maior grau têm um certo abalo, têm algum temor. E muito importante é o quê? A inteligência emocional. E outra coisa importantíssima é o quê?
Eu estava vendo até no início, quando eu cheguei aqui, um pessoal, acho que da Umbanda, que está fazendo uma ação relativa a alimentos, né? E tu comentou que, independente de religião, o que importa é um ajudar o outro, exatamente isso. Agora, o que importa é o quê? Cada um fazer aquilo que está a seu alcance para ajudar, seja com doação de alimentos, seja com o tipo de colaboração que tiver a seu alcance. E dentro disso eu tive a ideia de lançar um curso de inteligência emocional gratuito via internet, porque como agora não é prudente fazermos encontros presenciais, então ele é gratuito, ele é via internet, vai ser inicialmente via Instagram, quase todas as pessoas têm um Instagram, então vai ser feito através de uma live via Instagram. Depois eu forneço, se for possível, é claro, eu forneço qual é o meu Instagram, para quem tiver interesse. Claro, pode falar, fica à vontade, Diogo. Já adiantando, né? É Diogo Duarte.k. Diogo Duarte.k. Para quem segue a RDC TV, no Stories lá vai estar o pessoal me marcou já uma foto, né, que eu estou aqui hoje, me marcaram lá, então o pessoal vai verificar também qual é o meu Instagram. Ele é gratuito, não é só uma live, deixo bem claro isso, realmente é um curso. Vão ser cerca de 10 horas de treinamento, mais ou menos 10 horas de treinamento, e dependendo do número de pessoas que estiver lá participando, eu posso estender isso aí para uma carga horária maior ainda. Mas é no mínimo 10 horas de treinamento, ganha certificado ainda, porque vai ser um curso, e vão trabalhar várias questões. Vai aprender realmente como ter equilíbrio emocional em momentos de crise. Alguns tópicos que serão abordados no nosso treinamento, né? Tais como que estamos passando essa crise agora. Enquanto eu falo esses tópicos, já peço que cada um faça uma reflexão, né? Como que vocês estão passando por essa crise agora? É bem complicado. Muitas pessoas não têm esse equilíbrio, né? Exato. A gente sabe que muitas pessoas já sofrem de ansiedade normalmente e daí nesse momento... Por outros fatores, né? Já sofrem normalmente por outros fatores e a ansiedade é uma coisa que atinge muito a população, né? A gente recebe muitas mensagens aqui falando como que eu sou ansioso, vou ficar isolado, né? Então, assim, a gente sabe que o pior ainda de se manter isolado, eu acredito que, claro, seja a ansiedade, mas o grupo de risco que a gente viu agora, imagens dos idosos, por exemplo, eles parecem que são mais ainda difíceis de se manter isolados, né? Porque, Sim. imagina, né? Uma vida onde fazem as suas caminhadas diárias na praça, final de semana, vão até o mercado, né? Caminhando, enfim. Hoje tudo isso mudou na vida de muitos idosos. Sim. Né? Então, assim, como que eles conseguem, por exemplo, lidar com tudo isso? Porque para nós, jovens, já é difícil, né? Se manter isolado dentro de casa. Imagina para uma pessoa de idade que está acostumada, imagina, 60, 70, 80 anos, né? Que já tem um ritmo de vida diferente. Então, assim, é complicado, né, Diogo? Gera um grande conflito para essa pessoa. A própria expressão, né? A questão confinamento social, parece que tu te excluiu da sociedade, né? Sim. Talvez um nome, apenas a minha opinião, né? Apenas a minha opinião, talvez um nome mais suave fosse isolamento domiciliar. Sim. Porque tu tá dentro da tua casa, tá com teus entes queridos e tu pode hoje via internet estar se comunicando com outras pessoas, para quem tem acesso à internet, né? Porque óbvio que muita gente, infelizmente, não tem ainda, mas hoje tu pode estar em casa, um isolamento domiciliar, não social, porque tu vai conseguir via internet falar, ver outros familiares, não é a mesma coisa, mas ajuda, né? Então, o próprio nome é uma coisa que talvez poderia ser diferente, isso afeta muitas pessoas, mas questões importantes tipo agora, como que está passando por essa crise? Não só essa crise, mas qualquer uma outra que possa ter, porque algumas pessoas talvez não estejam se preocupando tanto com o Covid-19, mas tem outros dramas, né? Outros traumas, que talvez para eles no momento sejam piores ainda. Como que está passando por essa crise?
como que gostaria de passar por essa crise. E outra coisa importantíssima, como que tu quer ficar quando essa crise terminar? Porque ela vai terminar. Óbvio que ela vai terminar, ela não vai durar para sempre. Como é que tu quer ficar quando ela terminar? Isso é importante. Coisas importantes também, que nós agora, nessas 10 horas de curso que eu vou dar, não tem como abordar todos os temas. Imagina então hoje, durante uma entrevista rápida. É muito complexo o assunto. Mas, por exemplo, a emoção, ela é uma química que ocorre dentro do nosso cérebro. Ocorre alguma coisa, eu me deparo com alguma coisa, eu percebo algo através dos sentidos, é gerada uma química, uma reação química dentro do meu cérebro, que eu tenho que nominar ela. Eu vou chamar ela de raiva, eu vou chamar ela de tristeza, eu vou dar um nome para ela. E eu dou um significado para ela na sequência. Significado esse que pode ser ruim ou pode ser bom. Isso é uma chave para a inteligência emocional. Tudo que está acontecendo, seja relacionado ao Covid-19, ou seja, qualquer outro tipo de problema, vai gerar uma reação química que vai me dar medo, tristeza, raiva, afeto, algum tipo de sentimento. Eu vou nominar ele, eu vou dar um nome para ele e eu vou dar um significado. Agora, então, cabe a nós pararmos, identificarmos esse significado que eu estou dando para o que eu estou sentindo agora. Medo, um exemplo. É a única escolha? Eu não tenho outras escolhas, talvez mais positivas? Por exemplo, é ruim ficar só em casa e não poder sair para a rua? Sim, talvez não seja tão interessante, mas é um ótimo momento de se aproximar, de ficar junto com o filho, com a esposa, com o pai, talvez aquele filho, o teu pai, que tu nunca está junto com ele, talvez seja um bom momento para começar a ler um livro, talvez seja um bom momento para começar a fazer um curso, ou seja, já que temos que passar por esse isolamento, quem sabe fazer coisas positivas. Sim. E assumir a autorresponsabilidade. Uma coisa que eu vejo o pessoal falar bastante, é criticar, porque o meu vizinho fez isso, meu vizinho disse aquilo, meu amigo falou isso, meu marido, minha mulher, porque a imprensa, porque alguns canais de TV disseram isso, fizeram aquilo, blá, blá, blá. A gente sempre coloca a culpa em alguém. Seja o vizinho, seja o marido, seja a esposa, seja a imprensa, seja quem for. O que eles fizeram por algum motivo. Qual motivo? Não vem ao caso. Mas eles fizeram por algum motivo. Mas eu, assumindo a autorresponsabilidade, eu não posso, de repente, tentar buscar, se aquela informação está me incomodando, não estou concordando, eu não posso buscar uma outra. Eu não posso buscar ouvir outra coisa? Sim, eu posso. Então, nós temos que começar a assumir a responsabilidade, começar a fazer coisas diferentes, e não só culpar o outro. Né? Claro, cada um com suas responsabilidades, óbvio. Mas isso é importante na inteligência emocional, com o uso da PNL, principalmente. Identificar emoções, sentimentos, ver como que eu estou denominando e qual o significado que eu estou dando. Sim. Essa é a única escolha? Até adiantando já, né? Adiantando um dos desafios que eu tinha falado que eu ia fazer para o pessoal. É verdade. São dois. Pode passar os desafios, que a gente está curioso aqui para saber. Então, fazendo um dos desafios, inclusive digo, quem quiser, pega papel e caneta na mão agora, aí, rapidinho, papel e caneta na mão, quem está ouvindo, vendo, ouvindo e sentindo, que é uma expressão que a gente usa na programação neurolinguística, né? Porque vemos, ouvimos e sentimos. Então, quem está vendo, ouvindo e sentindo, papel e caneta na mão, ou notebook, ou quem sabe o próprio celular, né? E anota aí. Depois, se quiser, pode agarrar e me manda uma mensagem lá no Instagram mesmo, né? Tá? Primeira coisa, isso aí serve para ti também, Marina. Se quiser, faz o exercício depois. Eu estou pronta aqui. Já estou com o meu celular para anotar. Olha só. Então, qual a emoção ou sentimento que tu mais tem sentido frequentemente? Medo? Raiva? Eu não sei. Essa resposta é de vocês. Primeira coisa, qual a emoção ou sentimento que tu tem mais sentido com frequência? Ok? E essa emoção e esse sentimento, segunda, número 2, tá? Segundo tópico, número 2. Essa emoção, esse sentimento, que comportamento ele está te levando a executar? Vamos supor que
Medo excessivo. Que comportamento ele está te levando a executar? Sei lá, ficar trancado dentro de casa, ser estúpido com as pessoas, como eu falei antes, né, um simples bom dia, desde que seja respeitando o distanciamento ideal, né, não vai contaminar ninguém. Sim. Né? Uma simpatia, empatia. Tá? Então, por exemplo, de repente o fato de eu estar com medo, eu estou sendo estúpido com as pessoas, é só um exemplo. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Exato. Né, Diogo? Tá. Que mais? Terceiro item. Constatado a emoção, o sentimento e o comportamento, o que eu poderia fazer? O que eu poderia mudar para melhorar o meu comportamento? Sim. Esse é o terceiro. Aplica hoje. Eu já identifiquei o meu aqui. Aplica hoje, não aplica amanhã. A Marina já identificou o dela. Já identifiquei. E o pessoal que está assistindo, já identificou o seu? É importante fazer essa reflexão, Diogo. Vale muito a Mas pena. faz hoje. Não deixe para amanhã. Não, eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer o meu aqui, eu já sei até o que eu tenho que fazer. Mas assim, você falou que o curso vai ser gratuito, as pessoas podem participar, vai ser uma transmissão, uma live, né? Eu gostaria só que você reforçasse o convite para as pessoas e agradecer a sua participação, Diogo. Perfeito. Tudo para funcionar tem que ter uma ação mútua. Né? Então eu estipulei algumas ações. O treinamento ele é gratuito, são 10 horas de treinamento ou mais, provavelmente serão mais horas, vai ganhar certificado, vai ganhar algumas ferramentas que eu vou mandar, eu vou encaminhar ferramentas para os participantes e ainda tem mais um detalhe, vai ter um bônus surpresa só para quem participar. Vai ter um bônus surpresa só para quem participar lá. Bolo? Tá? Bônus. Bônus? Pensei que era bolo. Não, sem comida. Tem nada a ver com comida. É um bônus surpresa que quem participar vai gostar. Garanto que quem participar vai gostar e vai mudar a sua vida com esse bônus. Garanto que vai mudar a tua vida com esse bônus, mas só para quem participar. Tá? A live vai estar aberta no Instagram, entrou, participou, mas quem entrou fizer as ações que eu vou dizer agora, vai ganhar um bônus surpresa que pode mudar a tua vida. Perfeito. Quais são as ações? É simples, porque tem que ter uma troca, né? Eu só preciso que, em primeiro lugar, sigam lá o meu Instagram para poder assistir a live. Parte do treinamento eu vou jogar no YouTube, então o pessoal se inscreve depois lá no meu canal. Compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. Assistam com a família, convidem amigos, colegas, enfim. Tenha o coração aberto nesse momento e convida ao máximo de pessoas, tá? E tem um cadastrozinho, tu entra lá no meu Instagram, vai no meu perfil, diogoduarte.k, vai lá no meu perfil, aí tem um linkzinho, é o Linktree. Tu clica no Linktree e vai abrir todas as minhas redes sociais, YouTube, etc e tal, tem todas as minhas redes. Lá em cima tem lá inscrição para o curso gratuito de inteligência emocional. Tu vai lá, clica, faz o cadastrinho, porque esse cadastro que vai proporcionar que depois tu receba um alerta para lembrar do treinamento, né, para evitar de esquecer, e é o que vai garantir que tu receba o teu certificado. Perfeito. Tá? Muito obrigada pela sua participação hoje. Nosso convite está sempre aberto para você, Diogo. Você que vem trazendo um pouco mais de leveza para esse período de epidemia, pandemia, né, melhor dizendo, para esse período de pandemia, onde as pessoas precisam realmente ter essa inteligência emocional. Obrigada, viu? Diogo Duarte, ele é trainer em PNL, esteve com a gente hoje falando sobre esses programas aí de neurolinguística, onde as pessoas aí criam um certo pânico nesse momento de isolamento. Ele que veio trazer um pouco mais de racionalidade pra gente, que é muito importante nesse momento, né? Marina. Sim, pode falar. Só um detalhezinho, bem rápido, não chega a 10 segundos. O segundo desafio que eu fiquei de lançar, não vamos perder ele. E meu agradecimento, né? Em primeiro lugar, agradeço a ti, em especial, a RDC TV e a todos que estão assistindo. Para ter uma mudança, tem que ter ação. Ficar sentado aqui não vai acontecer nada, tem que se mexer. Disciplina. E, então, segundo desafio, bem rápido, é o seguinte.
Pensa e executa. Depois pode colocar lá no meu Instagram também. Acha lá o banner. Em algum lugar no meu Instagram tem o banner desse curso gratuito. Acha e lá naquele banner comenta lá do desafio anterior e desse aqui. Tá, desafio é o seguinte. Tem alguma coisa que tu possa fazer hoje que tu nunca tenha feito? Por exemplo, tu nunca falou pro teu filho e pra tua esposa que tu ama ele. Tu nunca elogiou teu colega de serviço. Um exemplo só. Tem alguma coisa que tu possa fazer hoje que tu não fez ainda, nunca na vida? Ah, tem. Então tá, faz hoje. Faz hoje, depois me diz lá que tu fez. Valeu, olha, Vou cobrar. muito bom. Muito bom, Certo? muito bom. Gostei, vale a reflexão. Você que tá em casa, tá aí, viu? Boa reflexão para você. E agora